Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui na Rede TV. Seja muito bem-vindo a essa edição. E agora você acompanha comigo as principais notícias do Brasil e do mundo. A Meta e o Google são acusados de contribuir para uma crise de saúde mental entre adolescentes por meio do Instagram e do YouTube. O caso está em julgamento pelo Tribunal Superior da Califórnia, nos Estados Unidos. Vejam só, as gigantes da tecnologia Meta e Google começam a enfrentar na justiça uma acusação grave, a de que as suas plataformas teriam contribuído para o vício em redes sociais entre jovens e para o agravamento de problemas de saúde mental. O julgamento acontece nos Estados Unidos. Vamos ver. O processo tramita no Tribunal Superior da Califórnia e coloca no banco dos réus a Meta, dona do Instagram, e o Google, responsável pelo YouTube. A ação foi movida por uma jovem de 19 anos, identificada pela Justiça como KGM, que afirma ter desenvolvido dependência das plataformas ainda na adolescência. Segundo a acusação, as empresas teriam adotado estratégias de design internacional, como recursos visuais e mecanismos que estimulam o uso excessivo, especialmente entre crianças e adolescentes. Este é considerado um caso histórico, já que marca a primeira vez que grandes empresas de tecnologia se defendem em um julgamento sobre danos causados pelo uso das redes sociais. A expectativa é que a decisão abra caminhos para outros processos semelhantes, que questionam o impacto das plataformas digitais na vida das crianças e adolescentes. Cerca de 45% dos cursos de medicina do Rio de Janeiro tiveram uma nota ruim no ENAMED. O resultado foi o pior da região sudeste e especialistas defendem a criação de um exame para obter o registro profissional e evitar uma tragédia anunciada. Quase metade das faculdades de medicina em funcionamento no Rio de Janeiro teve o desempenho considerado insatisfatório na primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. O resultado acendeu um alerta sobre a qualidade da formação de novos médicos no estado. E especialistas defendem a aprovação de um projeto de lei no Congresso Nacional para criar um exame obrigatório para obter o registro profissional. A ENAMED é uma prova anual para medir o desempenho dos estudantes e a qualidade do ensino. O exame teve a participação de mais de 39 mil estudantes do último ano de medicina e o Rio apresentou o pior resultado da região sudeste. Das 22 faculdades de medicina em funcionamento no estado, 10 tiveram desempenho muito ruim. Todas são instituições privadas. Para o presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio, Antônio Braga, esse resultado é uma tragédia anunciada que nasce da abertura indiscriminada de cursos sem estrutura adequada. Ele ainda declara que algumas escolas médicas precisam ser fechadas porque representam risco à sociedade. Segundo a pasta, instituições mal avaliadas podem ser proibidas de abrir novas matrículas, obrigadas a reduzir o número de vagas e submetida a processos administrativos para corrigir problemas pedagógicos e estruturais. Enquanto o MEC analisa quais providências serão adotadas após os resultados do ENAMED, um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional propõe a criação de um exame obrigatório para a obtenção do registro profissional logo após a conclusão do curso de medicina. Modelo semelhante ao exame da OAB, exigido dos advogados. O Detran de São Paulo aprovou uma nova prova prática para quem vai tirar a CNH. A novidade inclui o fim do exame de baliza, que existe desde 1980, e o uso de carros automáticos nas provas. A medida tem dividido opiniões. Quando chegava o dia da prova prática de habilitação, a temida baliza era o terror dos condutores. Aquela manobra que já reprovou a muitos, viu agora a sua vez de ser reprovada pelo Detran de São Paulo. Isso porque o Departamento Nacional de Trânsito do Estado decidiu vetar esse quesito em suas avaliações, focando na etapa de circulação em via pública. E os movimentos do Detran não pararam por aí. Outra mudança muito importante foi a permissão do teste de direção com veículos equipados com câmbio automático. Porém, a pessoa que optar por fazer o teste com esse tipo de carro só poderá conduzir veículos nesta mesma categoria após a aprovação. Além de São Paulo, outros 3 estados também aderiram à nova regra: Amazonas, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul.
Essas medidas acompanham toda uma mudança recente no processo de obtenção da carteira de habilitação, que já está em vigor desde o dia 18 de dezembro do ano passado, quando o ministro do Transporte, Renan Filho, regulamentou essas novidades. Para o Daniel Paião, proprietário de uma autoescola, essas mudanças são válidas, mas podem dar margem para outros problemas muito maiores. Existem alguns pontos nessas alterações, por exemplo, no carro automático, que é interessante, né? Se a pessoa opta em dirigir um carro automático, ela tem a liberdade de dirigir somente um carro automático. Mas como será feito esse controle? Porque hoje, para você ter um carro automático, né, especificamente na CNH, que você é obrigado a dirigir apenas um veículo automático, você tem uma restrição, que é remetida a uma restrição física, restrição médica. De fato, muitas mudanças significativas aconteceram em todo esse processo. Uma das principais foi a diminuição das horas práticas obrigatórias, de 20 para apenas 2 horas. Com essa nova atualização do Detran, muita gente tem comemorado. Afinal de contas, de acordo com o governo, o processo de habilitação ficou até 80% mais barato. Mas para quem sempre dependeu desse mercado, se reinventar pode ser o grande desafio. Nós temos relatos assim absurdos, pessoas que até tiraram a própria vida. Tá muito difícil porque a população, no geral, está aguardando uma possibilidade de tirar a CNH praticamente de graça. E não é a realidade. Eu, particularmente, essa semana eu dispensei 2 funcionários. Nunca fiz isso por falta de demanda de trabalho. Sempre foi por incompatibilidade ali de trabalho mesmo, né? Mas, assim, no estado de São Paulo já fecharam várias demissões. Então, o impacto também no emprego está sendo muito alto. Milhares de autoescolas já fecharam suas portas devido ao impacto financeiro dessas novas regras. Mas muitas outras mudanças nesse tema ainda devem acontecer ao longo desse ano. Biólogos do Mato Grosso do Sul registraram um momento especial. O primeiro voo de uma arara azul que seguiu os chamados dos pais e saiu da casinha de madeira em que vivia. Vamos dar uma olhada. Flagra de um filhote de arara azul deixando seu ninho pela primeira vez e dando o primeiro voo da vida deixou biólogos emocionados no Pantanal de Mato Grosso do Sul na última semana. Ao lado do ninho artificial, um dos profissionais conseguiu registrar o exato momento em que o pequeno segue o chamado dos pais e deixa a casinha de madeira no topo de uma árvore. Acompanhava o abrir das asas da ararinha a equipe composta pelos profissionais César Corrês, Davi Ledesma e William Sanabria. Davi estava filmando tudo, enquanto o filhote, muito esperto, ouvia a vocalização da mãe e do pai e tentava criar coragem para sair da estrutura. Quando a arara bebê finalmente saiu, foi impossível conter a emoção. Os 3 se encantaram e vibraram com alegria com essa cena vista a olho nu. O registro foi realizado na tarde do dia 22 de janeiro, na região da cidade de Aquidauana, considerada a porta de entrada do Pantanal sul-mato-grossense. Antes de sair do ninho para se aventurar pela natureza, o pequeno foi examinado, pesado e medido. Pessoal, olha só, acabamos de monitorar esse filhote. Ele acabou de passar pelos procedimentos de aninhamento, coleta de sangue, nanotipagem, recebeu uma medalha e simplesmente ao devolver ele ao ninho, ele resolveu partir. Que demais, gente! De acordo com a presidente do Instituto Arara Azul, Neiva Guedes, ver o primeiro voo de um filhote é uma emoção única. Eles ficam meio inseguros, mas os pais sempre estão atentos e ficam vocalizando e chamando até que ele cria coragem e voa e não volta mais para o ninho. Agora colocam mais cor no céu do Cerrado Pantanal. E essa edição fica por aqui. Eu te agradeço demais a sua companhia e te desejo um ótimo domingo. Até mais!